O Senhor te abençoe. Graça e paz, meus queridos irmãos da comunidade evangélica El Shaddai. Que alegria poder participar mais uma vez dessa festa de tabernáculos, essa conferência, na qual eu já estive algumas vezes ao vivo e a cores, né? Presencialmente, mas dessa vez usando os recursos que a internet nos proporciona. Quero enviar o meu abraço ao pastor Carlinhos, pastora Sandra, toda a equipe pastoral dessa igreja que a gente admira tanto e ama. E me sinto muito honrado de poder participar da festa, trazer a palavra de Deus. O tema geral que vocês estabeleceram é uma proclamação da vitória de Cristo, não é? Ele venceu, vive e voltará. E, obviamente, nós poderíamos usar o tempo aqui para falar da obra de Cristo, uma obra perfeita, completa, e nós poderíamos mergulhar, sem dúvida, num aspecto mais doutrinário, porque a nossa base de tudo aquilo que nós fazemos está na vida santa de Jesus, na sua morte em nosso favor, nos substituindo na cruz, na sua ressurreição. Ele venceu a morte, na carne venceu o pecado, da morte triunfou e vive em nós, vive pelo Espírito. E a nossa grande esperança é que Ele voltará, e os sinais demonstram que isso se aproxima velozmente. Agora, todas essas coisas dependem também de fatos que acontecem na terra. Eu tenho um ministério muito voltado, é o chamado que Deus me deu, a preparar a igreja para cumprir o seu papel. De nada adianta nós estarmos convictos da obra completa, consumada de Jesus Cristo, e de nada adianta nós termos a bendita esperança se nós não estivermos preocupados e ocupados em fazer a nossa parte. A volta de Jesus está atrelada a muitos sinais que independem da igreja, mas está atrelada também ao povo de Deus cumprindo o seu propósito na terra. À medida em que nós crescemos em todos os níveis, e à medida em que nós manifestamos os sinais do reino de Deus, especialmente que nós espalhamos a salvação, porque diz a palavra que Jesus Cristo não retarda a sua promessa, mas o desejo do seu coração é que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e esse é o nosso papel. Portanto, eu quero dedicar esse tempo que eu tenho com vocês aqui para tratar um pouco do nosso papel e como vamos desempenhar o nosso papel, baseado nessa vitória completa e no prêmio que nós esperamos receber quando Jesus voltar. E eu quero usar um texto aqui que tem sido a grande tônica do meu ministério nos últimos meses. Eu me refiro a Gênesis capítulo 49, do versículo 22 ao versículo 26. Essa passagem se tornou uma bússola para mim, para as pessoas que andam comigo no ministério, e eu a estou espalhando de todas as formas durante esses últimos meses, por todos os meios que eu consiga. Um deles é o da literatura. Eu escrevi um livro sobre esse tema, Liderança Acima da Média, que eu gostaria de apresentar para você. E o que eu vou tentar fazer aqui nesses próximos minutos é um resumo dessa mensagem, porque seria impossível eu transmitir tudo o que Deus foi colocando no meu coração à medida em que eu estudava a palavra e transmitir tudo isso em alguns minutos aqui. Mas eu quero começar pelo texto bíblico que me inspirou e que se abriu como uma fonte de revelação, para que nós, Igreja do Senhor, cada um de nós, filhos de Deus, possamos liderar a nossa geração. Nós vivemos uma crise de liderança nessa geração. As pessoas precisam de referência, elas buscam por referência, mas, infelizmente, muitas vezes, nem mesmo a igreja tem apresentado as referências a serem seguidas. De certa forma, grande parte do corpo de Cristo, daqueles que servem ao Senhor, nem estão cumprindo o seu ministério. E alguns estão cumprindo o seu ministério, mas de uma maneira que nós poderíamos classificar como medíocre, muito comum, nada sobrenatural. E o mundo precisa de líderes sobrenaturais. O mundo precisa de pessoas que possam influenciar. E, por favor,
já entenda qual é o conceito de liderança que eu quero trabalhar aqui. Porque não tem a ver com cargo, não tem a ver com status, tem a ver com influência. O nosso papel, nós que fomos chamados por Jesus Cristo de luz do mundo, de sal da terra, nós precisamos influenciar. E liderança nada mais é do que influenciar processos e pessoas. É sobre isso que eu quero falar com você, e eu gostaria de ler então o texto que está em Gênesis 49, a partir do versículo 22. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas e com as bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi destacado entre os seus irmãos. O que foi destacado entre os seus irmãos. Guarde essa expressão, porque ela é a nossa bússola nessa ministração. Para quem não conhece o contexto, aqui está Jacó, ou Israel, já na sua velhice, nos seus últimos dias, reunindo seus filhos para abençoar cada um, liberar sobre eles uma palavra profética. E quando o 11º filho se curva diante do seu pai, José, ele libera essas palavras. E essas palavras são muito profundas, porque elas não apenas são um carimbo de aprovação sobre a vida e o ministério desse homem de Deus chamado José. Muitos o chamam de José do Egito. Eu particularmente discordo, porque se é verdade que ele viveu boa parte da sua vida no Egito, e no Egito lutou, no Egito sofreu, no Egito triunfou, mas do Egito esse homem nunca foi. O seu coração estava arraigado nas promessas de Deus. Ele sempre sonhou com Canaã, a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, seu pai Jacó, seu avô Isaque e seu bisavô Abraão. Então, esse homem, José, recebe aqui uma declaração solene do seu pai, que avaliava a sua vida, e que diz: ele se destacou, ele foi melhor que os seus irmãos. Os resultados da vida e da liderança de José foram muito mais eficazes do que o dos outros irmãos que tiveram oportunidades semelhantes e até melhores. E essa expressão, há um tempo atrás, me chamou muito a atenção. E a partir daí eu fiz um mergulho nesse texto bíblico e fui sendo desafiado por Deus a desenvolver também e a propagar uma liderança acima da média. Veja bem, queridos, nós não podemos nos contentar simplesmente em servir a Deus. Nós precisamos desejar servi-lo com o melhor. Nós precisamos ousar acreditar que debaixo da graça, do poder do Espírito Santo, nós podemos influenciar decisivamente a nossa geração. Nós podemos nos descolar, nos desprender da mediocridade, onde, infelizmente, muitos cristãos se acomodam. E nós podemos cumprir o nosso ministério, cada um o seu chamado, mas de uma maneira excelente. Essa é a proposta. Agora, nessas palavras de Jacó sobre o seu filho José, estão mais do que uma constatação, mais do que uma expressão de aprovação. Esse aqui se destacou, esse foi melhor do que todos. Na verdade, nós percebemos que Jacó faz a avaliação das virtudes, das escolhas que levaram José a ser alguém tão eficaz e tão importante no cumprimento do plano de Deus. E esses segredos estão nas palavras desse patriarca. Então, ele não apenas analisa a influência e o êxito que o seu filho alcançou em cumprir o chamado de Deus para a sua vida,
mas ele também nos dá as chaves de como ele conseguiu isso. E eu gostaria de compartilhar pelo menos algumas delas aqui nesse tempo que nós temos juntos. A primeira delas está justamente na afirmação inicial, no versículo 20. Quando Jacó proclama: José é um ramo. José é um ramo. Veja bem, essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Sabe, tem uma riqueza enorme nessa expressão. Eu acho que você sabe o que significa um ramo. Um ramo é uma parte de uma planta. Um ramo não é uma planta. Um ramo não é começo de nada e nem fim de nada. Um ramo é uma derivação, um galho. Ele, na verdade, nasce da planta, ele se sustenta na planta, ele se nutre da planta, ele tem o mesmo DNA, a mesma carga genética da planta. E, de uma maneira assim muito interessante, Jacó define José como um ramo. E há uma curiosidade aqui, porque, claro, nós temos as nossas Bíblias na nossa língua, em português, e às vezes perdemos certas riquezas, porque você sabe que o Antigo Testamento quase todo foi escrito em hebraico. E no hebraico, a palavra traduzida aqui como ramo é a palavra ben, que poderia também ser traduzida como filho. Então, veja se você entende. Ben significa ao mesmo tempo ramo e filho. E isso tem um significado muito especial. Porque fala de uma virtude que boa parte dos cristãos desconhece e outra parte não valoriza como deveria valorizar, mas que é essencial para o nosso sucesso. Eu me refiro a senso de continuidade. O que é senso de continuidade? É a consciência que eu tenho de que eu não sou começo de nada e não sou fim de nada. Eu sou sequência. Eu estou dando continuidade àquilo que gerações passadas, que me antecederam na fé, prepararam. Eu recebi um bastão. Sabe, queridos, a carreira cristã não é uma carreira solo. A carreira cristã é como uma corrida de revezamento, onde uma geração passa o legado, passa o bastão para a próxima geração, que precisa fazer a sua parte. E senso de continuidade é um dos valores mais importantes do reino de Deus, porque senso de continuidade tem a ver com honra. E honra, certamente, é um princípio central no plano e no reino do Senhor. Quando eu honro os meus pais na fé, quando eu valorizo aquilo que foi preparado para mim, muitas vezes a um alto preço, e eu decido que eu vou viver a minha vida a partir do que eu recebi dos meus pais espirituais, e que o legado, a visão, está agora sobre mim para que alcance a próxima geração. Então, eu me introduzo de uma maneira muito, muito centralizada no propósito de Deus. Porque Deus é um Deus de gerações. É interessante, ele faz questão de se apresentar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O seu propósito, o seu plano a respeito de cada um de nós é que nós nos sucedamos, que nós levantemos novas gerações com a mesma visão, com o mesmo DNA. É verdade que uma geração pode receber uma revelação ainda maior e deve receber. Ela pode viver num nível de intimidade com Deus ainda maior. Essa visão de continuidade não significa estagnação. Não significa eu estar preso no nível que os meus pais alcançaram. Muito ao contrário. Significa eu usar como plataforma aqueles que me antecederam e aos quais eu honro com a minha fidelidade, para a partir daí alcançar limites que eles não alcançariam. É muito interessante porque começamos a pesquisar na Bíblia esse assunto e ele é interminável. Eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de encerrar o primeiro capítulo do livro, que fala justamente sobre senso de continuidade, porque os argumentos que brotaram da palavra de Deus eram tão volumosos e tão poderosos que eu não conseguia parar. Por exemplo,
Jesus, quando se apresentou para iniciar o seu ministério publicamente, qual foi o primeiro ato de Jesus? Você já parou para prestar atenção nisso? Jesus tinha uma missão dada pelo Pai e que era, se eu posso usar essa palavra, muito ambiciosa. Jesus estabeleceria as bases da igreja, cujo propósito seria conquistar o mundo com o Evangelho. E Jesus tinha pouco tempo, na verdade ele teve 3 anos para cumprir esse ministério. Eu imagino que, se fosse um de nós, buscaríamos uma estratégia para que as coisas acontecessem rápido. Mas o primeiro ato público de Jesus não foi pregar numa sinagoga cheia de gente, não foi fazer um reboliço em Jerusalém num dia de festa religiosa, onde ele pudesse alcançar uma multidão. Não foi fazer uma campanha de marketing para que o seu nome pudesse ser conhecido em Israel, não. A primeira atitude de Jesus foi descer ao Jordão, onde estava João Batista. E ele foi se submeter ao batismo. Quando João Batista viu Jesus, ele disse, mas eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João sabia quem era Jesus. Mas Jesus lhe dá uma resposta que é muito intrigante. Jesus diz, convém que seja assim, eu preciso ser batizado por você, para que se cumpra toda a justiça. E eu entendo isso sob certos ângulos, mas o que eu quero abordar aqui é o fato de que Jesus não começaria o seu ministério, não se apresentaria publicamente antes de se curvar diante de João. Por quê? Porque João foi aquele que veio para lhe preparar o caminho. João foi o seu antecessor. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar no seu coração, durante essa festa tão abençoada, onde nós proclamamos a vitória de Jesus, é que esse Jesus foi humilde o suficiente e cumpriu a justiça de Deus, honrando aquele que o precedera no caminho. E nós precisamos aprender a viver por esse princípio. Nosso personagem aqui, José, ele foi tirado muito cedo da casa do seu pai. Você que conhece a história sabe que aos 17 anos, seus irmãos, por não entenderem os seus sonhos e a sua visão, e nutrindo ódio contra ele, o venderam, e ele foi como escravo para a terra do Egito. Foi tirado da sua família, da sua geografia, da sua cultura, e lá passou mais de 20 anos longe, e a maior parte deles sem ter sequer notícia da sua casa. Mas interessante que esse jovem, ele não perdeu o rumo, ele não se contaminou, ele não perverteu os seus valores, embora estivesse debaixo de uma cultura muito forte, a cultura egípcia, cheia de pecado e paganismo. E por quê? Porque desde cedo ele aprendeu que ele era continuidade. E ali no Egito, mesmo longe da sua família, ele continuou vivendo pelos sonhos que Deus lhe havia plantado no coração. E que sonhos eram esses? Bem, ele sonhava com a sua família curvada aos seus pés, e os seus irmãos interpretavam erradamente esses sonhos que Deus lhe dava, porque os seus irmãos entendiam, então quer dizer que você vai governar sobre nós, vai mandar em nós. E a promessa de Deus para José e para cada um de nós é que um dia ele estaria numa condição de abençoar a sua família, para que a sua família tivesse sequência no plano de Deus. Amados, esse é o nosso chamado. Nós não estamos aqui, nenhum de nós, para ter um ministério solo, para propagar o nosso nome, para ter a nossa marca. Infelizmente, muita gente nos nossos dias quer ter a sua própria marca. E aí joga fora um acúmulo de bênçãos e de respaldo que foi preparado por gerações. E isso é uma tolice. Nós precisamos entender que para ser homens e mulheres acima da média, nós precisamos ter senso de continuidade, entender que nós somos ramo, que a nossa firmeza está na visão que nós recebemos, no legado que nós recebemos dos nossos líderes espirituais. E é a partir desse legado que nós avançamos no propósito de Deus, sempre com o pensamento de promover não a nós mesmos,
mas de fazer o reino de Deus prosperar, e em especial a nossa família natural, mas a nossa família da fé. Você faz parte de uma igreja, eu espero que você não trate essa igreja como um clube, como uma mera instituição, onde você está circunstancialmente. Você precisa enxergar a igreja como família. Toda família tem um legado, tem uma herança, tem uma visão, e essa visão foi dada por Deus e ela precisa passar para a próxima geração. Através de quem? De líderes acima da média. Gente que esteja disposta a ser ramo. Crentes que aceitem permanecer como filhos, mesmo que estejam longe dos seus pais. Você entende esse princípio? Mas Jacó não fala apenas de José como ramo, ele diz: José é ramo frutífero. E essa é outra virtude que esse homem desenvolveu desde cedo e que todos nós precisamos assumir nas nossas vidas. Eu me refiro à orientação para resultados. Veja bem, querido, um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, não pode passar pela vida sem causar impacto, sem dar resultados para o reino de Deus, sem abençoar ambientes e pessoas com as quais ele convive. Isso foi uma marca tão forte na vida de José. Onde quer que ele estivesse, ele estava produzindo resultados, ele estava servindo pessoas e, consequentemente, abençoando pessoas. Na casa do seu pai, ainda muito jovem, ele servia aos seus irmãos e aprendia a servir debaixo dos valores que o seu pai Jacó lhe transmitia. Mas aos 17 anos, como eu já disse, ele foi vendido e foi como escravo para o Egito. Foi comprado por um homem chamado Potifar. E na casa de Potifar, o que aconteceu? José ficou amuado, de mal com a vida, confuso em relação às promessas de Deus? Não. Nós lemos a história e vemos que ele fez a casa de Potifar, um pagão, prosperar. Porque estava implantado no coração desse rapaz que o seu chamado era para servir em qualquer circunstância. Era para abençoar, que se ele estivesse num determinado ambiente, independente se aquele ambiente fosse favorável ou não, eu imagino que um escravo nunca tem ambientes favoráveis, não é? Mas ele não dependia de ambientes, ele dependia do seu chamado. E como o seu chamado era para abençoar, ele abençoava. E a casa de Potifar prosperou por causa de José. Aliás, a Bíblia diz algumas vezes que tudo que ele fazia prosperava. O Senhor prosperava o trabalho das mãos de José. Mas isso, sabe, não era uma bênção que simplesmente acontecia por uma decisão de Deus. Não, isso era resultado da sua postura. José e os homens que podem ser classificados como líderes acima da média, ele havia tomado uma decisão. Sua vida não ficaria refém dos ambientes. Sabe, nós não fomos chamados para ser termômetro. Nós fomos chamados para ser termostatos. Você consegue discernir a diferença? Um termômetro apenas mede a temperatura. Mas um termostato muda a temperatura. Ei, você foi chamado por Deus para mudar os ambientes onde você está inserido. Sua família, seu lugar de trabalho, sua vizinhança, sua igreja, aquela área de ministério onde você foi plantado. Você não pode ser refém das circunstâncias. Ah, se eu tenho eventos favoráveis, eu prospero. Mas se eu tenho resistências, oposições, então eu me torno uma pessoa infrutífera. Não. A frutificação não está no ambiente, está na decisão que nós tomamos e na graça de Deus, que flui através de nós, quando nós estamos dispostos a nos dar em serviço. Em todo lugar por onde José passou, houve bons resultados. Até na prisão. Você sabe que ele foi preso injustamente, acusado de algo que não fez, e passou algum tempo numa masmorra. Pois bem, a Bíblia diz que tudo prosperava. Eu nem consigo entender o que significa uma prisão próspera. Mas foi o que aconteceu, porque naquele lugar havia um homem de Deus disposto a servir, a abençoar.
Sabe, essa nossa geração é uma geração tão vitimista. As pessoas são treinadas desde cedo a se desculpar nas circunstâncias. A minha raça, a minha condição social, a minha família, a minha cultura. E aí as pessoas se escondem atrás de realidades, mas que podem ser vencidas se houver atitude. E o Senhor nos chamou a ser homens e mulheres de atitude, orientados para resultado. Se eu estou em determinado lugar, e não precisa ser o púlpito de uma grande igreja, de uma grande organização, eu posso estar nos bastidores, eu posso ser um empregado de uma firma, mas se eu tenho no meu coração a decisão de, em nome de Jesus, causar influência e fazer as coisas acontecerem naquele lugar, eu contarei com a bênção de Deus. E a minha presença ali será decisiva. Ou seja, nós não temos o direito de passar pelos ambientes que passamos sem fazer diferença. Quando o sal se torna insípido, ele não presta para mais nada. Foi o que disse Jesus. Apenas para ser lançado fora e pisado pelos homens. Infelizmente, uma parte da igreja está sendo pisada pela sociedade. Porque nós nos colocamos como vítimas e não como protagonistas da história. José foi acima da média, porque ele tinha no coração a decisão de dar frutos. Ele diz, ramo frutífero, junto à fonte. E aqui vem um terceiro segredo, porque todas as coisas que José conquistou, fez, os caminhos que ele abriu, e as coisas que Deus operou na sua vida, foram realmente resultado das decisões que ele tomava, da sua coragem de enfrentar, inclusive injustiças, traições, mas acima de tudo foi resultado da ação sobrenatural de Deus na sua vida. E o segredo dessa operação de Deus está nessa frase, nessa expressão, ramo frutífero junto à fonte. Veja bem, tudo o que você vai construir vai depender da fonte onde você se alimenta. E aqui eu não preciso dizer que a nossa fonte essencial é a presença de Deus. É no lugar secreto, é na intimidade com o Pai, que nós ganhamos a revelação, o poder, os nutrientes que nós necessitamos para cumprir o nosso chamado. Eu cresci na Amazônia, desde 1 ano de idade até os 20, quando eu saí para cumprir o meu ministério. Eu vivi no Pará e fazia parte do meu cenário cotidiano, muitas vezes, a floresta, a tão agora decantada floresta amazônica. E muitas vezes eu me vi impressionado com aquelas árvores enormes, castanheiras do Pará, samaúmas, árvores de 30 metros, como um prédio de 10, 15 andares, você imagina o que é isso? Qualquer pessoa que veja isso fica impressionado com a dimensão daquela planta. A maioria, porém, não consegue se lembrar de que para aquilo tudo estar em pé, é preciso que haja raízes profundas. Sabe, as raízes, aquilo que ninguém vê, aquilo que está oculto, precisa ser proporcional àquilo que provoca admiração nas pessoas. E aqui eu toco num ponto essencial, porque ninguém vai conseguir edificar o reino de Deus de uma maneira excelente se não tiver vida secreta, se não tiver intimidade com o Pai. Sabe, embora a Bíblia não narre momentos impressionantes de encontros de José com Deus, é óbvio que ele se pautava nesses encontros. Somente isso poderia explicar como esse homem se sustentou numa terra onde não havia um crente sequer, por mais de 20 anos, sem nenhum fiscal, sem ninguém que pudesse, assim, estar perto dele e dizer, ei, cuidado, você está se desviando. Não, ele se manteve fiel e santo. Isso só pode ser explicado por causa da sua devoção ao Senhor, que Jacó, aqui nessa palavra, define nessa expressão, um ramo frutífero junto à fonte. Sabe, queridos, muitos de nós estamos dando o nosso melhor para o reino de Deus.
Talvez eu esteja falando com alguns líderes que estão se esforçando muito, que estão suando a camisa, que estão fazendo cursos, que estão pregando o evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todo o seu suor, todo o seu zelo, toda a sua dedicação não serão suficientes para fazer de você um líder acima da média. Você precisa de um componente sobrenatural e isso só se conquista na intimidade com o Pai. Por isso, se você encontrar um homem de Deus com grandes realizações, eu não digo sabe, às vezes há ministérios que chamam a atenção pelo barulho que fazem. Não é sobre barulho, é sobre consistência. Se você olhar para um pastor de uma grande igreja, consistente, séria, que já está se multiplicando há muitos anos, pode ter certeza que esse homem tem uma parte da sua vida que as multidões não conhecem. Ela é desenvolvida com a porta fechada, no lugar secreto, onde nós nos abastecemos daquilo que só Deus pode nos dar. José foi acima da média, porque a sua vida estava sustentada por intimidade com Deus. Ele vivia plantado junto à fonte. Mais do que isso, líderes acima da média que fazem com que a vitória de Cristo se manifeste na sua geração, são pessoas que têm visão espiritual. Elas não dependem das circunstâncias, elas não dependem do cenário natural. Porque a vida não vai ser fácil para ninguém. Ouça, a vida não será fácil para ninguém. Muito menos para aqueles que querem estabelecer o reino de Deus num mundo que é hostil aos valores de Deus. Então, oposições, traições, ambientes desfavoráveis nós vamos enfrentar. Muitas vezes os muros vão se levantar diante de nós para dizer, ei, daqui você não passa. Mas a Bíblia diz, no testemunho que Jacó dá do seu filho José, ainda que no versículo 22 ele diz, os seus galhos se estendem sobre o muro. Ah, quantas vezes esse rapaz viu muros se levantando. Imagine, querido, você ser traído, vendido pelos seus irmãos como uma mercadoria. Imagine você ter que se estabelecer e não perder o senso de valor próprio, sendo vendido como escravo no mercado, numa terra estranha. Todas essas coisas e tantas mais que aconteceram com José, não fizeram com que ele perdesse a sua fé. Ele era um perito, ele foi se tornando ao longo do tempo um perito em escalar muros. Se um muro se levantava, ele usava a sua fé para enxergar além do muro. Foi assim que ele se manteve na visão, foi assim que ele nunca deixou de crer na promessa. E a promessa é que um dia a sua família estaria curvada e ele estaria em condição de abençoá-la. Mesmo quando ele estava numa masmorra, mesmo quando ele estava preso, quem sabe se sentindo esquecido pelas pessoas que ele havia abençoado. Mas ainda assim, no seu coração, havia uma promessa, da qual ele nunca se desprendeu. E essa visão espiritual o fazia enxergar para além daquela cela, daquela prisão. Ele conseguia escalar as muralhas e estender a sua fé para circunstâncias que não podiam ser descrevidas como naturais. Eu estou falando sobre viver pela fé, sobre não sermos guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas sensações, pelas notícias que nós recebemos. Se você entregar o seu coração ao natural, você não passará de um homem medíocre. Agora, se você tiver uma promessa de Deus em seu coração, e se você aprender a viver pela promessa, a se apegar à promessa e a enxergar as circunstâncias através dos óculos da promessa, certamente, por mais difíceis que sejam as provas, você vai superá-las e você vai ver cumprido na sua vida tudo aquilo que Deus falou. Isso é visão espiritual. Mas como eu disse, nunca será fácil.
A única maneira de você viver uma vida razoavelmente confortável é você se esconder. A mediocridade é um bom lugar para nós nos escondermos. Seja uma pessoa medíocre. Não dê frutos. Não confronte as trevas. Não manifeste o reino de Deus. Ninguém notar você. Você já viu alguém atirando pedras em árvores que não dão frutos? Agora, se você se propõe a ser o que Deus lhe chamou a ser, se você é um proclamador das verdades de Deus na terra, você vai encontrar oposições, você vai encontrar, inclusive, o ódio das pessoas, como José encontrou. Agora, a Bíblia diz que nada disso vencia. É verdade, ele sofria, ele não era de ferro. Eu não estou falando sobre sermos super-homens, somos gente. Deus sabe que somos gente. Mas olha o que diz Jacó sobre o seu filho aqui, no versículo 23 e versículo 24. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Veja bem, os flecheiros lhe dão amargura. Quantas vezes um líder, um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus com integridade, é flechado, é ferido, é atingido. Muitas vezes fontes de amargura podem brotar no nosso coração. É aquele discípulo no qual você investe e que depois se perde e ainda fala mal de você. É aquela célula que você se esforça por implantar e que depois se desfaz. Tantas coisas podem acontecer no nosso ministério que não são agradáveis e que podem trazer desalento, desânimo e até amargura. Mas o que Jacó diz aqui é que o seu filho desenvolveu uma capacidade de reação. Ainda que os flecheiros, atirassem contra ele e lhe dessem amargura, ele nunca parava de lutar. Ele bloqueava esses sentimentos. Um dos grandes trunfos dos líderes acima da média é que eles nunca aceitam a carapuça de vítimas. Querido, quando você se vitimiza, você perde o poder de mudar as circunstâncias. Uma vítima é uma vítima, ponto final, refém do ambiente. Agora, se você é um protagonista, por mais que você esteja por baixo numa situação, você acredita que Deus cumprirá suas promessas e segue firme cumprindo o seu ministério. E você vai ver que um dia acontece a virada, como aconteceu na vida de José. Mas é preciso reagir espiritualmente às injustiças, aos fracassos. Nós precisamos aprender a nos levantar daqueles lugares sombrios onde muitas vezes nós somos lançados. Porque o ministério nunca é assim um mar de rosas, onde nós vamos flutuar tranquilos, com ventos favoráveis. Não, vamos enfrentar oposições, sejam elas demoníacas, circunstanciais e até humanas. Mas o homem que vive acima da média, ele não permite que a amargura o domine e ele não baixa a guarda. Os seus braços são feitos ativos pelo Senhor. Era no lugar secreto, no relacionamento que José desenvolvia com Deus, que ele ganhava forças novamente para voltar a lutar por aquilo que ele acreditava. Eu oro para que Deus lhe dê essa graça, para que você se torne uma pessoa capaz de reagir quando os ambientes estejam se manifestando cheios de oposição e até atingindo a sua vida. Por fim, e aqui eu digo por fim, porque eu não quero me exceder no tempo dessa palavra, mas não que eu esteja esgotando, na verdade estou lançando aqui ao seu coração apenas algumas sementes. E por isso eu volto a insistir, eu queria muito que você adquirisse esse livro. Eu não sou um vendedor de livros, eu sou um pregador da palavra de Deus. Mas eu não consigo transmitir aqui em alguns minutos o que eu posso colocar nas páginas de um livro. Liderança acima da média. Você vai ter a mensagem completa. Mas eu não posso terminar essa ministração me referindo a uma outra virtude que José desenvolveu ao longo da vida. E que eu chamo de poder de absorção.
É interessante que, nas palavras finais, o seu pai o abençoa com 3 tipos de bênção. Não sei se você prestou atenção, mas ele fala: o Senhor te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas e com as bênçãos dos seios e da madre. Deixa eu terminar falando disso, porque uma das coisas que nós precisamos aprender é absorver as bênçãos, discernindo as fontes que as estão trazendo sobre as nossas vidas. Sabe, há coisas que acontecem na nossa vida e que nós só podemos definir como milagre. Foi Deus, foi a graça, eu não sei explicar. Eu tenho muitos testemunhos. E é isso que nós podemos chamar de as bênçãos dos altos céus. São aquelas intervenções do Senhor em nosso favor, em que fica claro que Ele está agindo diretamente para abrir portas, para nos respaldar. E é maravilhoso quando nós estamos percebendo e desfrutando das bênçãos dos altos céus. Mas às vezes também nós precisamos aprender a receber as bênçãos das profundezas. E as bênçãos das profundezas são diferentes, porque são também intervenções de Deus. Toda bênção vem de Deus, mas são intervenções de Deus que vêm de lugares profundos, sombrios, de momentos difíceis, onde nós estamos passando pela solidão, muitas vezes nos sentindo esquecidos e abandonados. Eu acho que era sobre isso que Davi falava no Salmo 23. A gente gosta tanto do Salmo 23, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pastos verdejantes, águas tranquilas. É gostoso ler e pensar nisso. Mas na segunda parte do Salmo 23, o cenário muda, embora o Deus do cenário não mude. Num determinado momento ele fala do vale da sombra da morte. Mudou o cenário. Agora é um lugar de morte, de ameaça, de solidão, de trevas. Mas ainda assim o Senhor está conosco. Ele prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Sabe, querido, há uma unção. A Bíblia diz no Salmo 23, que Ele derrama óleo sobre a nossa cabeça. Lá, nas águas tranquilas, não. Ele derrama óleo sobre a nossa cabeça, na mesa que Ele nos prepara diante dos nossos adversários. Em tempos de guerra, há uma unção que nós só recebemos quando nós estamos cercados pelos nossos inimigos. E nós precisamos aprender a receber a bênção das profundezas. Porque muitos de nós, quando as coisas estão bem, conseguem discernir a presença de Deus, mas quando tudo parece virado pelo avesso, nós nos encolhemos, nós perdemos a nossa fé. E mesmo nos momentos mais difíceis, Deus tem fontes e há coisas que nós só vamos aprender sofrendo. Há uma escola que precisa ser trilhada para que nós sejamos excelentes e é preciso passar por certas provas. José estava sendo abençoado não apenas pelas bênçãos dos altos céus, mas também pelas bênçãos das profundezas. E por fim, Jacó fala sobre as bênçãos dos seios e da madre. A figura aqui é de um bebê que está amamentando. Uma mãe que está dando o seu peito, o seu leite a um bebê. O que um bebê pode dar em troca? Devolver? Nada. Ele não tem nada para devolver naquele momento. Mas o amor daquela mãe o nutre e o protege. E há momentos na nossa vida em que Deus nos abençoa, não de uma forma direta, mas Deus nos patrocina através de gente. Gente de carne e osso como nós. Pessoas que estão dispostas a investir na nossa vida. Às vezes, são os nossos pais naturais, a nossa família. Quantos filhos estão perdendo o rumo porque se tornam ingratos e não reconhecem as bênçãos dos seios e da madre. Mas muitas vezes, são os nossos líderes espirituais. De repente, o seu pastor, o seu discipulador tem investido na sua vida, derramado sobre você o seu conhecimento, o seu amor, respaldado você. Valorize isso. É um canal que Deus abriu.
Eu nunca seria o que sou, nunca conquistaria aquilo que eu já conquistei no reino de Deus, se não fossem as pessoas que resolveram investir em mim. E principalmente aquelas que investiram em mim quando eu não era ninguém. Quando eu não tinha fama, quando eu não tinha ovelhas, quando eu não tinha nada para oferecer, além da minha boa vontade em servir. E algumas dessas pessoas deram o seu melhor, investiram na minha vida, de todas as formas, para que eu pudesse seguir no plano de Deus. É muito importante que nós sejamos humildes o suficientes para receber as bênçãos que vêm dos seios e da madre, para reconhecer que aqueles que Deus levanta na nossa vida, pode ser o seu patrão, pode ser aquela pessoa que assim gratuitamente resolveu lhe abençoar e sempre lhe abençoa. Dá graças a Deus e honra esse investimento com os frutos que você pode gerar. Bem, meus queridos, José, por tudo isso, e ainda mais, que eu não tenho tempo de falar aqui, ele impressionou, eu acredito que muito mais do que o coração do seu pai, ele impressionou o coração de Deus. José foi destacado entre os seus irmãos. José foi um líder acima da média. José cumpriu um ministério muito distante da mediocridade. Que essa inspiração que eu transmito ao seu coração possa lhe levar a buscar ser alguém assim. Você pode, é para qualquer um de nós, desde que estejamos dispostos a pagar esse preço. O mundo precisa de homens e mulheres acima da média. O reino de Deus precisa dessa expressão. Tomara que eu e você consigamos, pelas nossas escolhas, decisões que tomamos dia após dia, que nós possamos ser esses canais do reino, independente da circunstância. Amém? Que o Senhor lhe abençoe. Eu quero terminar fazendo uma oração por você e pedindo que esse Espírito possa tomar o seu coração e ser transformado numa força prática que leve você a se dedicar profundamente ao chamado que o Senhor lhe deu. Lembre-se de uma coisa, esse é um tempo em que aquilo que estamos proclamando nessa conferência, ele venceu, ele vive e ele voltará. Essas três realidades merecem uma resposta de cada um de nós. E essa resposta é que nós sejamos servos de Deus, líderes influentes acima da média. Coloque o seu coração diante do Senhor. Eu quero orar por você. Pai querido, tua palavra é viva e eficaz. Nós a recebemos em nosso coração. E eu quero pedir agora que essa informação se transforme numa revelação no coração de cada um dos meus irmãos que estão recebendo essa palavra. E que a revelação gere uma vontade, gere uma decisão, gere um vigor. Ó Deus, e o teu Espírito, a tua graça, nos leve a ser homens e mulheres acima da média, que fazem acontecer o teu reino na nossa geração, para que venha finalmente o nosso Senhor e governe sobre todas as coisas. Em nome dele, Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, shalom, desfrute de toda essa conferência. Eu tenho certeza que Deus vai abastecer muito o seu coração.